Boa noite, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live. Nós queremos, primeiramente, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade em que Ele nos concedeu de vida, por mais uma semana vencida, porque eu acredito que, assim como eu, você também é um sobrevivente nesses dias de dificuldades que nós temos passado. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Você que vai nos acompanhar, que você seja bem-vindo, você seja bem-vinda. Aqui é mais uma oportunidade em que o Senhor nos dá para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra ao qual Ele tem falado e ministrado aos nossos corações. Você que vai assistir esse vídeo logo após a live, que você venha ser abençoado, amém? Que você venha ser abençoada. E o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus, ela produza dentro de você ainda mais fé, força e convicção de que dias melhores irão surgir. E nós estamos a essa espera, a espera da vinda de Cristo, né? Tudo se aponta para a vinda do nosso Rei, para buscar a tua igreja, para buscar aqueles que perseveraram até o fim. Eu quero aqui, boa noite Deise, boa noite Maria, boa noite a todos vocês que estão, boa noite Hamilton, Deus abençoe sua vida. Hamilton Alves, ele é irmão do nosso pastor Paulo, amém? Faz parte da família de sangue. Seja bem-vindo, Hamilton, que Deus abençoe sua vida, toda a sua casa, amém? E a todos vocês que estão aqui conosco, que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu não quero aqui me alongar. Boa noite, Davidson. Boa noite, irmã Andréia. Quem mais está por aí? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Não quero me alongar porque eu não sou a mensageira dessa noite. Mas eu quero aqui trazer para a nossa meditação a palavra que fica no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Amém? Você que tem a sua Bíblia, que você possa abrir no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Nós vamos estar aqui compartilhando dessa palavra. Boa noite, Marlico. Deus abençoe. Amém. Pessoal da Peniel, já estou vendo aqui o rostinho da Luciene, do Marcelo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Estamos com saudade dos cultos, todos nós, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? A nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus. E por isso, nesta noite, nós vamos aqui ler esta palavra que fica, novamente, vou repetir, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém? Aqui, vou ler aqui para vocês um trechinho do que está escrito aqui para mim no meu Pão da Vida, que é um aplicativo que a gente pode instalar no nosso celular
e que também é uma forma de nos alimentarmos da palavra, mas jamais de esquecermos de abrirmos a nossa Bíblia. Amém? A gente pode usar as ferramentas da tecnologia, da internet, mas jamais deixarmos de abrir a nossa Bíblia. Amém? Então, aqui vem falando assim: certa vez, quando os discípulos enfrentaram uma tempestade violenta no mar da Galileia, clamaram para Jesus e ele acabou com a tormenta. Mas primeiro, Jesus os repreendeu. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E eu vou parar por aqui, porque senão vai virar uma mensagem e essa não é a proposta aqui, é só uma abertura. Mas diante de relatos de algumas pessoas que nós temos conversado, e até mesmo algumas pessoas que às vezes publicam alguma coisa nas redes sociais, nós entendemos que essa situação tem abalado a fé de muitas pessoas. E aqui os discípulos, eles estavam em meio a uma tempestade. E antes que houvesse a manifestação do poder de Jesus naquela ocasião, o próprio Jesus os repreendeu e perguntou para os discípulos: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Eu acredito que tudo o que tem acontecido nesses últimos meses que nós temos passado dessa pandemia, seja para que a nossa fé possa estar sendo trabalhada e melhorada. Por quê? Porque se nós olharmos para a palavra, nós vamos perceber, nós vamos entender na realidade o que está acontecendo. E eu disse essa semana para uma pessoa, eu falei: olha, a palavra do Senhor está se cumprindo e as coisas vão piorar. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos exercer a nossa fé. Então, este é o momento de você e eu, nós como igreja do Senhor, exercermos a nossa fé, depositarmos a nossa confiança no Senhor, que por mais difícil que as situações estejam, por mais caóticas que elas possam estar, ao nosso entendimento, ao nosso olhar, nós jamais como cristãos podemos esquecer que existe um Deus no céu, que está olhando por mim, que está olhando por você, que está olhando por nós. E tudo que Ele quer é que nós venhamos confiar nele plenamente, 100% todos os dias. Amém? Que você seja renovado nessa noite, que a sua fé seja renovada. Não permita que as circunstâncias venham abalar a sua vida, o seu coração, te tirar do propósito, te tirar do caminho, te tirar do alvo que é o reino dos céus. Continue adorando, continue buscando o Senhor, porque é através desses momentos com o Senhor, através de uma adoração, que nós somos renovados, é através de uma palavra que nós somos renovados, e aquilo traz um novo ânimo, traz algo de refrigério para a nossa alma. Amém? Que você nesta noite possa permanecer crendo que ainda que aos seus olhos esteja difícil, mas tenha fé. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é uma oportunidade tanto de reconhecer que tudo nós só vamos poder conquistar se nós estivermos com a nossa vida nas mãos do nosso Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesta noite e vamos pedir ao Pai que venha falar conosco através da palavra, através da mensagem que Ele já preparou para cada um de nós. Amém? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, porque a voz está daquele jeito que vocês já sabem, né? Glória a Deus. Amém? Enquanto a vida, a esperança. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por mais um dia na Tua presença. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco, Pai,
Ó Deus, tira dos nossos ouvidos espirituais todo tampão. Ó Deus, abra os nossos olhos espirituais para que nós venhamos ver como o Senhor vê. Prepara o nosso coração nesta noite, ó Deus, para que possamos receber a Tua palavra e sermos edificados por ela. Porque a Tua palavra é saúde, é vida, é comida, é alimento para nós. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor venha ministrar a tua vontade, trazendo cura, trazendo, ó Pai, libertação, trazendo renovo, restauração de vidas, de lares, ó Deus, restauração dos sonhos, restauração dos planos e dos propósitos do Senhor na vida de cada um que aqui está e daqueles, ó Pai, que irão assistir esse vídeo. Por isso, ó Deus, eu oro neste momento e te agradeço em nome de Jesus. E você que está aí na sua casa, nesta noite com a sua família, que você possa exaltar e glorificar o nome do Senhor. E você possa dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Boa noite, Jarlisson Ribeiro. Boa noite, Núbia Almeida. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo, pastor Raimundo. Deus abençoe. Estamos aqui com o mesmo propósito. Obrigada. Vou estender aqui um abraço do Senhor ao pastor Paulo. Amém? Estamos aqui com o mesmo objetivo, em levar a palavra do Senhor aos corações. A ministrar a verdade que nos liberta, a verdade que nos cura. Amém? Obrigada aqui, pastor Joel. Irmão Ricardo Gomes, que Deus abençoe. Pastor Joel, estamos juntos em nome de Jesus. É uma honra ter os senhores pastores aqui conosco. Deus abençoe, Diele. Hoje teve culto, né, Diele? Culto online. Tem culto online hoje. Graça Pereira. E mais uma vez aqui, Deise, Marcel. Sejam bem-vindos. Amém? Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, que você possa ser edificado aí na sua casa, em nome de Jesus. Ó, não se esqueça de colocar a sua fé em ação. Só assim nós vamos poder vencer. E você que tem algum pedido de oração, por favor, após a palavra, que você possa estar se manifestando aí embaixo, compartilhando também este vídeo, mas que você possa colocar nos comentários algum pedido de oração que você queira fazer. E ao final, o pastor Paulo, nós vamos estar aqui na intercessão, mas ele vai estar orando, abençoando a sua vida, clamando ao Senhor, apresentando esses pedidos diante do Pai, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Basta o quê? Basta crer, basta confiar, basta exercitar a nossa fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estou passando aqui para o pastor. Graças a Deus, boa noite, povo de Deus, povo abençoado, cada um dos irmãos e irmãs que foram citados aqui, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, os pastores que foram citados, também participando aí pela primeira vez, o meu irmão, né, irmão de sangue, Hamilton, está lá em Minas Gerais, Deus te abençoe. Que a palavra de Deus seja poderosa na vida de cada um de vocês, amém? Já oramos, quero aqui estar compartilhando uma palavra que eu espero que seja tão abençoada para você como foi para mim meditar nessa palavra. Que você possa aproveitar, que você possa compartilhar essa palavra, possa estar também transmitindo para aqueles que necessitam, mas eu creio que será uma boa reflexão e uma meditação para cada um de nós, amém? Você que pode, abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 18.
e nós vamos fazer a leitura. Jeremias capítulo 18, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 10. O texto, creio eu, é bem conhecido. Os irmãos que já estão dando aqui o seu boa noite cada um de vocês, Deus abençoe. Vamos compartilhar desta palavra abençoada. Jeremias, capítulo 18, versos do 1 ao 10. Eu passo a ler. Diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor. Pedacinho aqui do verso 11, que é interessante. Assim diz o Senhor. Fala aos homens, fala ao povo. E essa noite é noite de nós falarmos a respeito desta palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Algumas lições que nós podemos tirar deste texto, algumas reflexões para a nossa vida ser mais abençoada e direcionada por Deus. A primeira coisa que nós podemos aproveitar aqui é algo que qualquer cristão que se preze tem o desejo no seu coração de ouvir Deus falar com ele, de saber a direção de Deus para a sua vida, de saber uma resposta de Deus para alguma necessidade sua, da sua casa, na sua caminhada. E aqui nós temos Deus falando, mas há uma condição para esse Deus falar com Jeremias. Ele determina algo para este homem, para esse profeta de Deus fazer. Ele diz: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, essa palavra levanta-te já denota para cada um de nós uma reflexão. Se eu quero ouvir a Deus, eu preciso me mover, eu preciso me dispor, eu preciso sair da condição em que eu me encontro e ir na direção de Deus. Senão eu não vou ouvir as suas palavras. A condição para Jeremias ouvir o que Deus tinha para dizer a ele era sair e ir para a casa do oleiro.
está bem claro no decorrer do texto que este oleiro se trata do nosso Deus. Então, quando nós nos levantamos, nos dispomos a ir em direção à casa do nosso Deus, ou seja, isso não é somente, como em outras vezes, outras oportunidades nós já comentamos, não estou especificando aqui a casa somente igreja, construção, mas hoje, do momento que você se preparou para estar às 18 horas em frente ao celular, à televisão, ao computador, seja lá o que for, para ouvir a palavra de Deus, você se levantou e se dispôs e foi à casa do oleiro. Estar na casa do oleiro, nesse caso aqui, significa para nós pararmos os nossos afazeres, para estarmos separando este tempo para prestar atenção no que Deus tem para dizer. Hoje, nesta hora, nós estamos na casa do oleiro. E o oleiro vai nos mostrar muita coisa. Esteja preparado para aquilo que o oleiro tem para você. O oleiro chamou a sua atenção. Aquela mensagem que você recebeu, que às 18 horas havia culto, é como essa simples mensagem aqui do Senhor falando com o profeta: levanta-te e vai à casa do oleiro. Lá você vai ouvir as palavras que eu tenho para te dizer. Então aqui, se ninguém tivesse parado para prestar atenção, ninguém estaria ouvindo as palavras do Senhor, do nosso oleiro, aquele que trabalha nas nossas vidas. Então, levanta-te, não fique parado, vá em direção à casa do oleiro, vá em direção à casa do Senhor, vá em direção às palavras que Ele tem para te dar. Deixe de ouvir palavras alheias, palavras que não vão te beneficiar e te edificar, mas vá em direção às palavras da vida. Você vai encontrar as palavras da vida na casa do oleiro. Seja na casa do Senhor, quando em nome de Jesus essas igrejas se reabrirem, ou dessa forma que é a forma de ir à casa do Senhor. E estamos na casa do Senhor. Amém? É fato. Estando na casa do Senhor, como o profeta declara, desci à casa do oleiro, nós encontramos aqui uma cena. E essa cena eu quero aqui ilustrar e quero falar a respeito com cada um dos irmãos. Quando ele chega diante da casa do oleiro, ele se depara com uma situação. Ele se depara, diz o texto, no verso 3, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Tem algumas traduções que eu gosto muito dessa palavra, dizendo que ele estava dedicado à sua obra sobre as rodas. Dedicado à sua obra sobre as rodas. Este exemplo, essa ilustração, essa visão que Jeremias estava tendo na casa do oleiro, me chamou muita atenção para as nossas vidas e o quanto isso significa para nós. Então preste atenção, quando ele chegou naquele lugar, ele viu o oleiro dedicado à sua obra. E nós sabemos que o oleiro é o Senhor. Se o Senhor é o oleiro, quem seria esta obra? Quem seria esse barro sendo trabalhado? Exatamente a minha vida e a tua vida. A tua vida e a minha vida são exatamente o que a Bíblia diz sobre o barro, que o Senhor está dedicado sobre ele. Essa dedicação do Senhor
significa dizer que ele está trabalhando, como o texto aqui originalmente falando diz, trabalhando, fazendo a sua obra. Ele está trabalhando na sua obra. Deus está trabalhando em nossas vidas. Há necessidade de alguns ajustes durante a nossa caminhada, desde o princípio do preparo do barro até o seu final, o seu acabamento. E cada um de nós estamos numa fase desse processo. Cada um de nós estamos na fase desse processo. Mas o interessante, todos nós estamos nesse processo nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Graças a Deus por isso. Estamos nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém? Ele está dedicado, a dedicação de Deus na preparação, no aprimoramento das nossas vidas. Há uma dedicação de Deus. Isso nós podemos crer. E nós devemos apenas nos submeter, nos entregar a todo o trabalho do oleiro. Amém? Todo o trabalho do oleiro precisa da nossa dedicação, da nossa entrega. Deixe o oleiro trabalhar na tua vida. O oleiro vai fazer da tua vida um vaso, e um vaso de honra. O vaso que o oleiro quer fazer é um vaso de honra, um vaso abençoado. Então veja bem, onde o oleiro trabalha? Diz o texto que ele está dedicado, fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, ainda bem que está no plural, eu creio que não à toa, mas um oleiro, naturalmente falando, ele trabalha ali, ele vai girando aquelas rodas, e naquele giro, com as suas mãos, ele vai trabalhando aquele barro, ele vai preparando para fazendo um vaso. No meio desse processo, essas rodas, elas significam exatamente a igreja ou as igrejas. Porque em outro lugar, ou em onde nós poderíamos procurar e encontrar palavra de transformação que nos moldasse caráter, que transformasse-nos, senão onde a palavra de Deus é ministrada e é transmitida. Ou seja, nas igrejas, as rodas aqui, elas simbolizam as igrejas. O Senhor trabalha o seu barro sobre as rodas. Basta nós analisarmos quando alguém está sobre as rodas, está na igreja, e quando esse alguém não está fora das rodas. Ele não consegue ser trabalhado, ele não se submete ao processo que as rodas exigem para a sua transformação. Sobre as rodas nós somos transformados. Amém? Se nós nos afastamos e não estamos nas rodas, nós somos prejudicados na nossa transformação. Nós interrompemos o processo. Nas rodas, nós vamos ser amassados muitas vezes. E há pessoas que não querem esse processo de ser amassado, de ser prensado, de ser transformado. Essa mudança, ela vem à base de amassos, de prensas. Ou seja, não é fácil, muitas vezes. Mas é necessário passar por esse processo. Se nós queremos atingir o nível de vasos de honra, nós precisamos que o oleiro trabalhe em nós. Nós precisamos que o oleiro nos transforme. Nós não vamos nos transformar sozinhos. O oleiro é quem transforma o barro em vaso. Sem o oleiro, sem as rodas, sem o processo,
nós somos somente barro. Já parou para pensar nisso? Quando você não se submete ao processo do oleiro, quando você não faz parte, não está sobre as rodas para ser trabalhado, você é tão somente barro. Não vai passar disso. Mas lá, meu irmão, aquele barro informe, aquele barro desvalorizado, aquele barro que não tinha sentido, valor algum, ele passa a ser trabalhado, moldado, e daqui a pouco ele começa a ter um determinado valor, ele começa a tomar forma. Quantas vidas nós encontramos que declaram que a sua vida não tem forma nenhuma, não tem beleza, nada chama atenção, é uma vida sem graça. Mas em compensação, quando ela se submete à transformação sobre as rodas, ela começa a ter forma e ter valor. E esse valor vem pela dedicação do oleiro sobre ela. E é tão tremendo esse processo de mudança, é tão maravilhoso esse processo, que o oleiro faz em nós, que muitos de nós, eu creio que se perguntarmos aqui, quando você olha para trás, você não consegue mais se ver na condição daquela pessoa sem Jesus. Eu posso dizer isso, quem me conheceu e me conhece sabe as transformações que o oleiro foi fazendo na minha vida para estar como hoje. E aí você pergunta, já está perfeito, pastor? Já está bom? Ainda não. O oleiro continua trabalhando, senão não estaria nem aqui nessa terra mais. O oleiro, ele continua transformando. Daqui a 5 anos, se Jesus não vier, com certeza, a transformação do oleiro, eu já estarei um outro vaso, com um acabamento mais bem feito, com valores diferentes e melhores. Por quê? Porque o oleiro continua trabalhando. E eu preciso entender que eu não posso sair da roda, eu não posso fugir do processo, eu não posso me resistir à transformação. O que acontece quando nós tentamos fugir da transformação e queremos saltar das rodas? O texto mostra o processo que Jeremias contemplava. O texto diz que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O que é isso nas nossas vidas? É quando alguém deixa de se submeter ao processo. Doeu, está amassando, está me empurrando demais, está prensando muito. E aí esse vaso, ele quer fugir das rodas. Ele quer pular fora das rodas, ele quer sair da igreja. Porque desse jeito para ele não dá. Desse jeito para ele está ruim. Tinha que ser do jeito dele. Mas é o jeito do oleiro que vai prevalecer. E o barro, ele precisa se sujeitar. Quando este barro, ele resiste, ou ele enfraquece, quando ele cede às pressões e transformações na mão do oleiro, ele se quebra na mão do oleiro. Então, muitas pessoas se desviam do caminho na mão do oleiro, em cima das rodas, dentro das igrejas. Elas se desviam. Elas é que tentam fugir da roda. Elas não são lançadas fora das rodas. Elas tentam fugir do processo nas rodas. E elas se quebram. A verdade é essa. Elas se quebram. Fugir do processo é se quebrar. É voltar a ser barro. É voltar a ser sem valor. É se desvalorizar. O oleiro não desvaloriza o barro. Mas esse barro que somos nós, muitas vezes nos desvalorizamos.
queremos voltar atrás, queremos voltar a ser o barro, o simples barro de antes. E isso, o oleiro não vai se submeter, o oleiro não vai participar. Mas uma coisa interessante, o oleiro aceita retrabalhar esse barro. Veja bem, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Aqui nós temos algo tremendo, abençoadíssimo e que precisa ficar bem guardado na nossa mente. Para que nós, principalmente quem teve a triste experiência de abandonar as rodas, de fugir do processo, de se desviar do caminho, de se entregar e desfalecer, mesmo estando nas mãos do oleiro, veja bem, a pessoa que ela desiste do caminho, ela nunca foi abandonada pelo oleiro. Ela nunca foi abandonada. Você nunca foi abandonado e nem abandonada pelo oleiro. Se você desiste das coisas de Deus, é você que está querendo sair das rodas. Mas o oleiro nunca desistiu de você. Nunca desistiu de trabalhar na sua vida. Nunca desistiu de formar em você um vaso de honra para ele. Nunca. O vaso se quebrou com o oleiro trabalhando, dedicado. Nós temos um Deus que trabalha dedicadamente a cada um de nós. E isso nós precisamos ter consciência para nunca pensarmos em abandonar um caminho. Abandonar o processo. O melhor ainda está por vir. O melhor da parte de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Fatos que acontecem na sua caminhada acontecem para você ser moldado e moldada. Não acontece para você desistir. Tenha consciência. O que o inimigo deseja colocar na mente das pessoas é que aquilo que está acontecendo é tão ruim, tão desesperador, tão terrível, é melhor você desistir. Não, meu irmão, é melhor você se submeter ao oleiro. Porque quando tudo isso passar, você estará forjado um vaso de honra. Um vaso de honra. Se você for escutar o que o inimigo diz a você, sai desse caminho, desiste desse processo, isso vai ficar doendo, você vai ser prensado, amassado. Você vai ter que ser purificado, vai passar pelo fogo. E você desiste desse processo por causa dessa conversa, o que o inimigo quer é que você volte a ser barro. E mais nada. Você não vai ter nem forma, não vai ter nome, vai ser chamado de barro. E quem dá valor para barro? O único que dá valor para barro é o oleiro. Você quer ser valorizado, quer ser valorizada, se submeta e se mantenha nas mãos do oleiro. Se submeta. Deixa o oleiro trabalhar. Você vai passar a ter valor. As pessoas não me dão valor. Permita que o oleiro trabalhe na sua vida. Você vai se sentir valorizado. Não espere as pessoas te valorizarem. Espere que o oleiro te valorize como vaso, como barro precioso, como matéria-prima para uma grande obra. Você é matéria-prima para uma grande obra. Nas mãos de Deus, qualquer um de nós podemos ser valorizados, abençoados e sermos úteis nas mãos do oleiro. Fora das mãos do oleiro, qualquer um de nós somos somente barro. Deixa o oleiro continuar trabalhando, meu. Não desista. Deixa ele terminar esse processo, para que você seja usado por ele em honra e em valor. Deixa o oleiro continuar te valorizando. Ele diz o texto que ele pegou este barro que quebrou na mão dele e tornou a fazer dele
outro vaso. Aqui nós aprendemos algo muito tremendo. Tornou a fazer dele outro vaso. O barro é o mesmo, ou seja, a pessoa é a mesma, mas aquele vaso que ele projetou fazer não vai ser mais o mesmo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. O nosso Deus salva uma pessoa, capacita essa pessoa, torna essa pessoa dentro de um processo, ela vai crescendo rápido, ela vai se evoluindo rápido, ela vai avançando, ela começa a ganhar almas, ela agora consegue alcançar uma multidão, mas esse vaso ele se quebra no meio do caminho. Ele cai, ele falha, ele se quebra. E aí a expectativa que se fica é que essa pessoa volte a ser aquela pessoa que era. Quantos contam histórias de alguém que fugiu das rodas, que pulou fora das rodas, que saiu da igreja, que deixou o caminho e que antes era uma bênção na igreja. Segundo os relatos, esse irmão, aquela irmã era uma bênção e hoje está fora. Essa pessoa, voltando ao processo, ela vai ser transformada. O oleiro vai pegar este vaso e vai fazer dele outro vaso. Então não se iluda, não espere que quando essa pessoa retornar para as rodas, agora ela vai ser a mesma bênção que era antes, vai ser aquela pessoa que vai fazer aquele processo, que vai fazer acontecer, que vai orar, que vai arrebentar. Esqueça isso. Ela não vai ser feita a mesma pessoa. Diz o texto que faz desse barro um outro vaso. Sabe por quê? Porque aquele vaso não serviu. Aquele vaso, aquele modelo não prestou. Se o Senhor pensasse como nós, o erro ia se repetir. Mas graças a Deus que o oleiro é sábio. Além de saber fazer, ele sabe o porquê e para que fazer. Aquele modelo falhou. Aquela pessoa que estava sendo transformada não deu certo. Aquele vaso não prestou. O barro, ele é aproveitável, mas aquele modelo não serve para esse barro. Esse barro vai ser feito dele outro vaso. E aí, alguém pode dizer, então ela nunca mais vai ser a mesma pessoa? A mesma pessoa não. Mas ela pode ser alguém que produz até mais do que isso, de acordo com o projeto de Deus, ou ela vai ficar mais limitada para ela, de repente, ser colocada num nível que, de repente, o seu orgulho não vai subir, ela não vai se ensoberbecer e caindo nesse erro, ela se desviar de novo e esse barro se estragar, se quebrar na mão do oleiro de novo. Então ela vai ser levada e vai ser feita um modelo que vai servir para ela. É assim que o oleiro trabalha. O oleiro trabalha pensando no bem-estar e na utilidade do vaso. Todos os vasos feitos por ele são úteis. Amém? Todos. Sem exceção. Todos são úteis. Mas nós precisamos considerar que ele fez dele, daquele barro, outro vaso. Quem sabe nós estamos com pessoas aí nos assistindo, ou outros que vão nos assistir no decorrer do tempo, com as postagens desses vídeos, e vão perceber que precisam voltar ao processo, mas você não vai ser mais o mesmo. O oleiro não vai fazer de você aquele barro, eu quero voltar a ser daquele jeito. Não, você é somente o barro. Deixa o oleiro decidir que tipo de barro ele vai fazer da tua vida.
voltar a ser o mesmo não vai, porque o mesmo deu errado, o mesmo falhou. E o oleiro sabe como é, vai fazer de você um novo vaso. Amém? Então, aprenda isso. E dizendo o texto, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O oleiro sabe bem que tipo de vaso precisa ser feito conosco. Deixa o oleiro continuar trabalhando, meu irmão. Deixa ele fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Continuando, ele está dizendo aqui, a pergunta, agora o oleiro, agora o Senhor, que mostrou, que ilustrou para Jeremias todo esse processo, ele vem agora fazendo uma pergunta para ele, que serve para qualquer um de nós. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderá o Senhor fazer de nós um vaso melhor do que somos? Não poderá o Senhor fazer o vaso que Ele quer em nós? Será que nós somos tão bons assim, que nós podemos discutir com o Criador, a criação, debater com o Criador, por que me fizestes assim? Será que nós temos essa moral toda? Nós temos essa capacidade toda? Nós não temos. E nem é facultado a nós direito de questionar quem nos fez. Não é facultado a nós questionarmos o oleiro. Ele quer fazer algo em nós. E será que ele não pode? Ele está perguntando, será que eu não posso fazer isso? Será que eu não posso transformar? Será que eu não posso, quando eu vejo as coisas mudando, as situações mudando, esse próprio processo que estamos vivendo hoje, como as coisas mudaram, nós estamos aqui distantes uns dos outros, criando uma condição, uma situação para estarmos compartilhando a palavra. Sem sombra de dúvidas, é permissão de Deus, senão não havia acontecido. Mas descobrimos uma forma. E já pensou se nós endurecêssemos e não quiséssemos passar por esse processo? Eu não quero assistir o culto online. Eu só vou de novo ouvir a palavra de Deus quando nós voltarmos para a igreja. Mas o oleiro permitiu, meu irmão. E ele não pode fazer isso. E nós temos acesso. Ficamos horas nas redes sociais, em tantas outras coisas, não podemos dedicar um tempo ao Senhor aqui? Sim, podemos. Tanto que estamos fazendo. Estamos nos sujeitando ao processo. Estamos nos sujeitando à adaptação. Então todas as mudanças que vêm na nossa vida, elas vêm com um propósito de Deus, para nos edificar. É como se nós estivéssemos estudando. Nós passamos pela primeira série, segunda, terceira, quarta e assim por diante. E aí aprendemos um pouco até aquela série. É como se nós disséssemos, eu não preciso mais do sétimo, do oitavo, do nono. Eu não preciso, tá bom aqui. Só que eu quero ser médico. Só que eu quero ser astrofísico. Sem alcançar o nível dessas pessoas de intelecto, de estudo, de capacitação. A mesma coisa é com o Senhor. Há mudanças na casa do Senhor, há mudança na nossa vida pessoal, há mudanças na nossa família. É o oleiro trabalhando, moldando os seus vasos, cada um num nível de processo.
E ele pergunta: eu não posso fazer isso contigo, casa de Israel? Eu não posso fazer isso contigo, meu irmão, minha irmã? Põe o seu nome aqui. Será que o Senhor não pode fazer de você um vaso abençoado com as mãos dele, nos moldes que ele planeja? E o interessante é que ele continua dizendo, é que ele afirma: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó pastor Paulo, ó irmão e irmã que tem me ouvido e que está me vendo aqui agora. Somos barro nas mãos do oleiro. Somos como esse barro. Ele está nos transformando a cada dia. Ele está nos aperfeiçoando. Vamos entender o processo. Ah, mas eu estou sofrendo. São os amassos do barro, meu irmão, mas você não vai morrer. Lá na frente você vai entender por que o Senhor tem feito algumas coisas e tem permitido. Vá até o final e você vai encontrar todas as respostas. No meio do caminho não vai ter resposta, mas Ele vai fazer algo maravilhoso na tua vida. O vaso que Ele está formando um vaso de honra perfeito nas mãos dele. Amém? Então ele continua aqui dizendo que é algo interessante para nós. A ilustração, eu vejo aqui o Senhor explicando a ilustração que Jeremias viu. No momento que ele falar contra uma nação, um reino, para arrancar, para edificar e para destruir, se tal nação contra a qual falei se converter da sua maldade, também eu arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então veja bem, o Senhor, Ele pode trazer juízo para aquele vaso, aquele barro. E aí, olha, a coisa é mais ampla. Na explicação do Senhor aqui, para Jeremias, nós podemos também entender o vaso como uma nação, como o nosso país. Deus está permitindo o Brasil todo ser mexido. Ele quer transformar essa nação em um vaso de honra para todo mundo. Um recipiente que receba dele uma nova unção para ser usada em todo o mundo. Se essa nação se arrepender, o que vai acontecer é que o mal não vai vir sobre ela. Por isso a necessidade de arrependimento. Por outro lado, no momento que eu falar, verso 9, de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe fazer. Então, meu irmão, o Senhor, Ele tem planos, projetos maravilhosos para nós. Está na mão de quem receber ou não. Receber o bem ou o mal. Receber o castigo ou receber a bênção. A decisão é nossa. Basta se submeter. A palavra-chave é submissão ao oleiro, que é o título dessa mensagem. Submissão ao oleiro. O vaso, o barro, ele não tem direito de questionamento com o oleiro. Ele tem o dever de se submeter ao oleiro. Porque essa submissão vai fazer desse vaso um vaso abençoado, um processo abençoado. Ainda que sofra, ainda que doa, o resultado final é bênção. Mas imagine sofrer, doer, e o processo, e o final desse processo ser amargo, desse material ser lançado fora para ser pisado.
Então veja bem o que Deus está falando conosco hoje. Ele tem bênção. Ele quer fazer dos seus vasos, desses barros sobre as rodas, sobre as igrejas. É todo cristão. Ele quer fazer vasos de honra, vasos de valor. Se submeta. Não deixe as rodas. Não deixe a sua igreja. Não deixe o seu trabalho. Não deixe o seu ministério. Não abandone o teu chamado. Porque o Senhor está contigo para te moldar e fazer da tua vida uma vida abençoada e próspera. Desde que você se submeta. Se Ele está fazendo, Ele tem um lugar apropriado para esse vaso. Se é Ele que está fazendo, Ele já tem um lugar. Deus não forma vasos em vão. Ele não forma vasos sem função. Os vasos que Ele faz com uma intenção de utilidade. Seja útil, se submeta e deixa o Senhor completar a obra que Ele já iniciou. Deixa Ele completar. Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E nesse momento eu quero, junto contigo, apresentar as nossas vidas em oração diante do Senhor. Essa é a palavra que o nosso Deus preparou para nós essa noite. Vasos de honra para o Senhor. Temos aqui alguns pedidos de oração, nós vamos colocar, que você possa, meu irmão, antes de nós orarmos, compartilhar essa mensagem o quanto você puder com as pessoas. Faça a tua parte, seja usado, seja um vaso usado. Nós teremos também, amanhã com certeza já estaremos com ela disponibilizada no YouTube. Então eu vejo também muitas pessoas não têm aqui o Facebook, mas tem o YouTube. Compartilhe com as pessoas o nosso canal no YouTube, DPB Peniel, o nosso Facebook, compartilhe com as pessoas para que nós possamos propagar a palavra de Deus. Quanto mais nós fizermos isso, mais vidas estarão sendo abençoadas. Se envolva. Amanhã, entre lá no YouTube, assista a mensagem, deixa lá o seu like, faça a sua parte, fortaleça este canal de bênção, que é o canal que nós temos no YouTube. Vamos fortalecer esse canal. Seja um agente de Deus, amém? Nós vamos estar orando, abençoando vidas nessa hora. E vamos aqui colocar também o pedido do nosso irmão Ricardo, que está pedindo por um casal no Grande Vitória. Deus vai abençoar, vai entrar nessa causa aqui desses problemas que eles estão passando. Pelos seus filhos, vamos colocar os filhos do nosso irmão abençoado, Ricardo, na presença do Senhor. Pela família da irmã Luciene, que está aqui. Vamos orar, vamos colocar nesse pacote, Lu, cada um dos irmãos. Meu irmão que está lá em Minas Gerais, 7 Lagoas, o Senhor é contigo. Deixa Deus fazer de você um vaso para honrar a vida dele. Enfim, todos nós, irmãos, nós estamos em um processo e Deus não descarta nenhum de nós. Vamos orar pela família da nossa irmã Graça Pereira. Vamos colocar todos esses pedidos de oração na presença do Senhor nessa hora, amém? Pelos que estão enfermos, vamos orar pelos irmãos e colocar essas vidas na presença de Deus. Você que pode aí fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor, vamos agora unir a nossa fé. Eu creio em milagres. Graças a Deus, semana passada estávamos orando aqui pelo nosso irmão Jefferson. E graças a Deus ele está bem. Já venceu esse vírus. Não foi capaz de fazer mal ao nosso irmão, graças a Deus. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado. Vamos colocar todas essas orações. A minha sobrinha, vamos colocá-la na presença do Senhor também. A família da Andréia. Todos nós
Que nós possamos unir a nossa fé agora, amém? Vamos falar com Deus, vamos agradecer o Senhor, mas vamos apresentar ao Senhor. Compartilhe essa mensagem. Eu creio que muitas pessoas estão necessitando de ouvir isso para continuarem firmes no processo do Senhor. Vamos falar com Deus nessa hora e apresentar todas essas necessidades ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença, meu Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo compartilhamento da Tua palavra, pela participação de cada um desses irmãos. Sei que vidas serão alcançadas após esse dia, meu Deus. Que essas vidas que ouvirem, meu Pai, essa mensagem também sejam alcançadas e recebam a bênção do Senhor, o processo de transformação, que alcancem, meu Deus, o nível de vaso de honra do Senhor. Que nós possamos continuar nos submetendo, para que nós possamos alcançar a vitória, que é ser um vaso de honra na casa do Senhor. Cada pedido de oração, ó Deus, pedidos de problemas familiares, meu Deus, pedidos, meu Pai, por filhos, meu Pai, pedidos, meu Deus, pelas famílias que estão sendo colocados aqui. Eu quero unir a minha fé com cada um desses irmãos e pedir ao Senhor que Tu venhas com provisão em nome de Jesus sobre cada um desses lares. Que a Tua graça, a Tua misericórdia se manifeste e que cada uma dessas vidas sejam alcançadas, meu Deus, segundo as suas necessidades. Que o Senhor venha ser a provisão desses vasos. Que o Senhor venha ser o fortalecimento desses vasos. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, meu Pai, trazer, meu Deus, de acordo com as necessidades, uma resposta de cura, de libertação, de transformação, de conversão, meu Pai, de salvação. Que a Tua palavra venha alcançar os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, de alguma forma aprisionados. Recebam essa palavra de bênção, essa palavra de libertação e de resposta, de provisão. Onde houver uma necessidade nos lares dos Teus servos, meu Deus, que o Senhor chegue com provisão, que o Senhor seja a resposta, que a Tua presença transforme a cada dia mais as nossas vidas em vasos de honra da Tua casa. Que ninguém venha, meu Deus, sair, meu Pai, deste processo, fugir das rodas, mas nós estejamos, meu Deus, sujeitos ao trabalho e à dedicação do oleiro que é o Senhor. Que nós possamos alcançar o final desse processo e que o Senhor se agrade de nós. Se há algum vaso, meu Deus, precisando ser retrabalhado e refeito, que ele seja refeito em nome de Jesus e que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas, nos lares, nos hospitais, nas famílias, segundo todas as orações que estão sendo feitas nessa hora. A bênção do Senhor seja ministrada e eu declaro vitória e uma semana, meu Deus, cheia da graça e do mover do Senhor, que as portas se abram, que a provisão alcance, que a necessidade seja suprida. Eu profetizo toda sorte de bênçãos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e lhe dê uma semana cheia das bênçãos, cheia da unção, cheia da graça. Compartilhe, seja usado pelo Senhor. Que essa palavra salve vidas através da sua vida, vaso de Deus, vaso de bênção, que é cada um que está aqui conosco agora. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, meus irmãos.